Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Mas eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Mas eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Ô marinheiro, marinheiro, foi quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Ô marinheiro, marinheiro, foi quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Lá vem, como ele vem parceiro, todinho de branco, com seu bonezinho. Lá vem, como ele vem parceiro, todinho de branco, com seu bonezinho. Mas eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só, de São Salvador. Mas eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Ô marinheiro, marinheiro, foi quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Ô marinheiro, marinheiro, foi quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Lá vem, como ele vem parceiro, todinho de branco, com seu bonezinho. Lá vem, como ele vem parceiro, todinho de branco, com seu bonezinho. Mas eu não sou daqui, eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só, de São Salvador. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. A bênção para quem é de bênção. Espero que estejam todos bem. Espero que tenha sido uma semana muito boa, uma semana cheia de vitórias, de notícias boas, né? Nós precisamos de notícias boas, precisamos de momentos bons, né? Nós precisamos disso, né? O momento é difícil, é um momento muito complicado, é um momento que nós temos que nos apegar cada vez mais aos nossos orixás para poder superar, né, por esse momento difícil. Abençoa meus filhos, abençoa minha mãe, meus pais, abençoa a todos que estão presentes. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a linha das águas. Vamos falar um pouquinho sobre os marinheiros, os marujos, né? Falar um pouquinho sobre o ensinamento do seu João do Mar, né? Que é o meu grande companheiro aí, que vem trazendo a força da linha das águas na linha de marinheiro, né? Bom, o seu João do Mar, ele costuma falar que ele não que não é linha de marinheiro, é linha de marujo, né? Porque marinheiro é o povo que vivia no mar. E quando a gente fala da linha dos marinheiros, né, a gente está falando da linha do povo que vivia das águas, e não do mar, né? É as entidades que viviam das águas. Então ele gosta de chamar de marujos, tá? Essa live é especial porque eu estava, antes de começar, hoje eu estava com bastante dificuldade em qual era o tema, né? Hoje estava bem difícil de definir qual seria o tema da live, né? E aí meu anjinho, né, mandou mensagem hoje e falou assim: bem, pai, não vai ter live hoje? Aí eu falei assim: vai sim, filha, mas eu ainda não sei. Eu falei assim: nossa, eu tô pedindo faz tanto tempo para você fazer a live sobre marinheiro, né? Aí eu falei: pronto, tá decidido, né? Então, os guias eles falam com a gente através
das pessoas, né, através dos nossos. Então, quando a gente fica na dúvida de alguma coisa, isso já serviu de um grande ensinamento para mim, né? Quando a gente fica sobre dúvidas, é só perguntar para eles que eles dão um jeitinho de mostrar, né? Antes também de a gente começar a falar sobre marinheiros, né? Vamos pedir aí a força, né? Que a nossa irmã Andréa está pedindo pelo irmão, pelo cunhado que está aí internado com o Covid, né? Vamos pedir ao plano espiritual que possa é, trazer o amparo a toda a família, dar força, né? Dar o amparo a ele para que ele possa sair dessa, para que seja feito o melhor possível, né? Vamos vibrar todo mundo positivamente, não só por ele, né? Mas também por todos, né? Depois coloca o nome dele, tá, André? E o sobrinho também que tá com suspeita, né? Então vamos firmar por ele, tá bom? Vamos então falar um pouquinho aí da nossa linha de marinheiro, linha do povo das águas, né? A linha dos marujos, tá? Por que, pai Rogério, linha de marujo, tá? A linha de marujo ela é simbolizada por todas as entidades que vêm trabalhando é, e que elas têm uma representação de pessoas que viviam das águas, tá? Então, os trabalhadores na linha de marinheiro, na linha de marujo, são espíritos que trazem o seu arquétipo de trabalhadores, de pessoas que viviam da água. Ou seja, marinheiros, pescadores, pessoas praianas, né, que viviam ali beirando a praia, ou seja, viviam da pesca, viviam do mar, né, o mar que trazia o sustento assim também como os piratas, né? Então nós temos bastante, bastante pessoas que simbolizam isso, né? Mais uma vez eu trago aqui um Banda EAD, né? Um site que para mim é fantástico. Ele fala um pouquinho sobre isso também de uma forma resumida. Me lembre aí de colocar o link depois para vocês, tá? Qual é a função deles dentro da Umbanda, né? Antes da gente falar um pouquinho sobre cada um, qual é a função da linha das águas dentro da Umbanda? Quantas vezes a gente foi para a praia e a gente fala, né, que quando eu entro no mar, eu tenho aquela sensação de limpeza, de descarrego, de purificação. Eu volto da praia com a minha energia renovada, né? E a gente fala que isso é por conta da, da água do mar, né? Que é uma água que purifica e que renova. É uma água que descarrega, né? Então, quando você vai para a praia, quando você toma aquele banho de mar, você volta renovado, né? E essa é a função dos marinheiros, né? Dos marujos, a função deles é justamente limpar, purificar. Nós podemos dizer que eles são aqueles que estão no terreiro ali de noite, limpando o terreiro, purificando o terreiro, purificando as pessoas, descarregando as energias, né? Assim como a água do mar quando a gente entra, que vem aquelas ondas que batem, que purificam, que limpam, né? Mas que também devastam, né? No momento da ressaca, que isso mostra a força, né? A força daquela entidade, né? Então, a função principal dos marinheiros é a limpeza, né? No NUSE, nós sempre tocamos para marinheiro como último trabalho do mês, né? Pedindo justamente o quê? A limpeza de tudo aquilo que nós trouxemos ao longo do mês, né? De todas as demandas, já nos limpando e nos purificando para o próximo mês, né? Então eles vêm fechando o ciclo, né? Final do ano também, o último trabalho do ano é marinheiro, que ele vem fechando o ciclo, ele vem limpando, tirando tudo que é ruim, que sobrou naquele ano, para que no próximo ano seja tudo renovado, né? Então, quando nós trabalhamos com marinheiro, nós pedimos a renovação, ok? Tá? Essa é a principal função da linha. Quando eu digo principal função, eu estou querendo dizer que não especificamente ele só faça isso. Né? Eu posso sim um marinheiro fazer um descarrego, um marinheiro trabalhar na parte da cura, um marinheiro trabalhar junto com os doutores, um marinheiro trabalhar com as almas. Eu tenho sim funções paralelas, né? A gente fala dentro de um resumo da função geral,
né, dos marinheiros, dentro de uma grande maioria, né, dentro de, a gente fala que a maioria deles trabalha nesse campo de atuação, tá? Não sendo exclusivo dele esse campo, porque eu tenho outras linhas que também trabalham na limpeza, na purificação, e também eles não sendo exclusivos para isso, porque eu tenho marinheiros que trabalham em outras funções, tá certo? Então, quando a gente fala de povo da água, né, de marujo, de marinheiro, a gente está falando sobre purificação, tá certo? Deixa eu pegar aqui que eu tinha uma informação aqui que eu anotei. Ai, cadê? Por isso que eu gosto de anotar no papel, porque no computador às vezes eu me perco nas coisas que eu anoto. Enfim, eu ia falar um pouquinho de quem são, né? Tipo, quais são, que eu falei marinheiro, mas são os marinheiros, os pescadores, os piratas, né? Aquele povo que vivia fazendo rede, né? Ficava tecendo rede na beira da praia, ele também depende disso, né? Porque eu preciso da rede para poder pescar, então eu dependo de algo do mar para sobreviver, tá certo? Então esse é o povo da água. A Cá está perguntando quais são as características dos marinheiros, né? O marinheiro, ele é um das linhas mais, como eu posso dizer, qual seria a melhor palavra? É, é uma das linhas menos compreendidas dentro da Umbanda. Por que menos compreendidas? Porque é muito normal, é comum você ver as pessoas se referindo aos marinheiros como os bêbados, né? Ah, porque eles bebem muito, porque eles vêm bêbados, eles vêm caindo. Então é uma linha que às vezes as pessoas não dão a sua devida, ao seu devido respeito, a sua devida atenção, achando realmente que os marinheiros eles vêm bêbados, né? E não, o marinheiro ele não vem bêbado, o marinheiro ele vem mareado, tá? Por que mareado? A energia, todos os nossos guias, eles vêm dentro de um campo energético que propicia um melhor trabalho para eles, tá? Então, eles trabalham eles criam um ambiente para poder trabalhar. Então, antes do marinheiro vir, antes de um toque de marinheiro vir, ele prepara todo o ambiente. Isso não só marinheiro, qualquer outra entidade. Eles preparam o ambiente para melhor trabalhar ali dentro. Um exemplo trazendo para o nosso dia a dia. Uma pessoa vai fazer uma cirurgia. O que é feito antes da cirurgia? A sala onde vai ter a cirurgia, ela tem que ser muito bem limpa, muito bem desinfetada, ou seja, ela tem que ter um ambiente propício para aquela cirurgia, para que tudo ocorra bem, bem iluminado, tudo mais. E os marinheiros não são diferentes disso. Eles preparam o ambiente para melhor trabalhar. Porém, aonde que o marinheiro vive? O campo energético que o marinheiro vive é o mar. O mar ele tem uma energia que é similar às ondas, a energia que vai e que vem, que vai e que vem. Aquela onda, a energia ela vai fazendo formatos de ondas, né? Então é uma energia que ela oscila, ela balança, né? Então, o que acontece quando você entra dentro daquela energia? Você começa a balançar, o seu corpo balança, o seu equilíbrio é diferenciado. Então, o que acontece? Aquele movimento que o marinheiro faz com o corpo não significa que ele está bêbado, e sim a energia que ele tem. Tanto ele não está bêbado, que algumas pessoas que têm a mediunidade mais aflorada, estando na assistência, sentadas ou só presenciando, elas se sentem mareadas quando está ocorrendo um trabalho de marinheiro. Quem nunca se sentiu meio estranho, com o estômago meio embrulhado, por estar simplesmente numa gira de marinheiro, né? É porque você está sentindo a energia daquele ambiente, aquela energia do ambiente é mareada. Algumas pessoas que já é, algumas pessoas que já andaram de navio, já fizeram cruzeiro, elas dizem que a sensação é a mesma de estar num cruzeiro, que você anda e o pé não é firme, esse tipo de coisa, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente pode desmistificar aqui. O marinheiro ele não vem bêbado, tá? Ah, pai, mas eu estava num trabalho e o marinheiro falou que chegou bêbado. Isso é uma característica da vida dele, né? Lembra quando eu disse que no passado
o Exu ele tinha que fazer cara de feio, falar palavrão para que as pessoas acreditassem que ele era um Exu. O marinheiro é a mesma coisa, né? Ah, o marinheiro bebe muito. Realmente, o marinheiro é uma marinha que bebe muito. Eu já vou explicar o porquê ele bebe muito. Assim como o Exu, né, bebe muito. Assim como o Exu, o marinheiro é uma entidade que bebe muito. Eu vou explicar o porquê dos dois. Mas lembra quando eu disse que o Exu ele tinha que vir de uma forma para que as pessoas acreditassem? Né? E mesmo ele não sendo aquilo, ele tinha que se plasmar daquela forma. O marinheiro é a mesma coisa, né? Muitas vezes, se o marinheiro ele não vier aparentemente bêbado, as pessoas não acreditariam que ele era um marinheiro, né? Então, isso virou um arquétipo da linha, tá? Lembra a última aula, na última live que nós tivemos, que a gente falou um pouquinho sobre arquétipos, antes de falar dos pretos velhos? É a mesma coisa, é o arquétipo do marinheiro. O arquétipo dele é uma pessoa que bebe mais, né, uma entidade que bebe, que vem visivelmente alcoolizada, mas ele não está bêbado, tá ok? Por que que o marinheiro bebe muito, né, assim como o Exu? Algumas entidades, elas vêm com uma energia muito densa, elas trabalham dentro de uma energia muito densa, e essa energia, ela é canalizada ao corpo do médium, tá? Exu, marinheiro, trabalha com isso muito mais denso. O Exu, que a gente sempre trabalha na parte das energias negativas, né? E o marinheiro, como ele trabalha na parte de limpeza, né? Então, quando você trabalha com limpeza, né? Você acaba se sujando, né? Tanto que é normal, você vai limpar a sua casa, quando você acaba de limpar a casa, você vai fazer o quê? Tomar um banho porque você está sujo, né? Então quer dizer, ué, mas eu não estava limpando, então eu não deveria estar limpo? Não, você se polui, né? Você remove a sujeira de fora e traz ela para si. O marinheiro, ele faz isso. Então, você canaliza muita energia densa. Veja bem, densa, não negativa, tá? Energia densa, energia pesada, tá? Essa energia ela vai acumulando dentro do seu corpo físico e ela precisa sair, ela precisa ser diluída. Lembra que eu disse sobre a bebida alcoólica, qual é a energia que ela manda, né? Que quando a entidade ela bebe, ela usa do álcool, ela está consumindo, ela está absorvendo a energia alcoólica, né? Qual é a função do álcool, né? Hoje, agora por conta dessa pandemia, que a gente vê muito falar sobre a função do álcool, desinfetar, limpar, né? Diluir, tá? Então, assim, é, o, a bebida ela ajuda a entidade a diluir a energia que está acumulada dentro do corpo do médium. Por isso que o marinheiro acaba consumindo mais, assim como o Exu, eles acabam consumindo mais bebida alcoólica do que outras entidades, né? Você vê o Exu tomando meia garrafa de uísque, você vê o marinheiro tomando uma garrafa de rum, né? E por conta dessa energia. Pai, é necessário uma garrafa ou não? Tudo é conversado, tudo é de casa para casa, né? Há casas que vão dizer é necessário, há casas que vão dizer que não. Há casas que vão dizer que não pode, que o marinheiro só trabalha com água. Concordo que toda entidade pode trabalhar com água. E usa-se da água para fazer a mesma função, né? Cada casa tem a sua forma, entendeu? Na minha casa tem as regras um pouco até rígidas em relação à bebida alcoólica, porque quando a gente fala de bebida, corpo humano, a gente fala de outros problemas. Então, sim, é muito bem controlado isso. Mas a explicação da bebida alcoólica para essas duas linhas é isso, entendeu? Dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que eu aprendi, né? Então, a bebida alcoólica ela vem para ajudar o espírito a diluir aquela energia densa que ele está usando para o trabalho, evitando também assim que fique muita energia no corpo do médium, energia que deveria ser descarregada, facilitando a limpeza do corpo do médium, tá? Então ele está absorvendo energias densas e já está queimando com a bebida alcoólica, tá? Que tipo de bebida o marinheiro gosta? Os marinheiros eles costumam tomar muito rum, né? O rum, ele é uma bebida muito forte, é uma bebida comum dentro dos navios, fácil de armazenar, é uma bebida que você colocava em barril, assim como a cachaça,
né? Dentro da cultura dos piratas, né? Se via muito falar de rum, tá? Mas ele não bebe somente rum. Eles usam rum, eles usam a cachaça, eles usam bebidas que lembrem a terra deles, né? Uma vez perguntaram para mim, mas o marinheiro ele pode ser baiano? Pode, o marinheiro ele pode ser baiano, ele pode ser paulista, ele pode ser carioca, afinal ele não nasceu dentro de um navio, né? Ele nasceu em terra firme e foi para o mar, né? Então é normal você ver um marinheiro com sotaque baiano, tomando uma bebida mais puxada pro baiano. O seu João do Mar mesmo, ele gosta muito de bebida de pinga de coco, né? Coquinho, ele toma muito, né? É... Aí, hum, peraí. Ah, falando da bebida, né? Minha mãe, Dona Sandra, beijo, benção, mãe. Ela tá perguntando se um médium que não bebe, ele não incorpora o marinheiro, Exu? Não. O médium que não bebe, o guia respeita e o guia vai beber água. E a água ele vai transformar na energia que ele precisa, né? É o que a gente fala assim. Eu tenho a forma fácil e a forma difícil. Eu tenho a forma rápida e eu tenho a forma um pouco mais complicada. A bebida alcoólica, ela já tem aquela energia que eu preciso para trabalhar. Se o médium não pode beber, o guia, você pode dar água para o guia, ele vai transformar a água, porque a água é o elemento mais sagrado que tem dentro da nossa religião. Ele vai transformar a água naquela energia que ele precisa para fazer o trabalho. Então, ele tem dois trabalhos. Mas uma terceira solução é ele pegar e colocar um copo de bebida alcoólica do lado. O guia vai usar aquela energia sem precisar beber. Tá certo? Cara, eu já vou responder sua pergunta sobre o nome dos guias, tá? Eu já vou partir para essa parte dos nomes mais comuns, tá? É... E aí, voltando, então o rum, a bebida, a pinga, né, a cachaça é muito comum para os marinheiros, mas assim como algumas outras bebidas não convencionais, né? Hoje nota-se, você vê as pessoas dando Malibu há muitos anos já dão para o marinheiro, ou a pinga coquinho, água do mar, né? O pai Fábio tá aí, o marinheiro dele bebe água do mar, né? Então, assim, vários tipos de bebidas a gente tem. Normalmente eles fumam cigarro de palha, tá? É, charuto, alguns, tá? Mas lembra quando eu falei lá nos Pretos Velhos que é só a gente lembrar mais ou menos como era no passado dentro do mar, o que se tinha, né? O cigarro de palha era mais fácil do que um cigarro normal, né? Então o cigarro de palha eles montavam na hora, levavam o rolo de fumo, então é uma coisa que eles consomem muito, né? E a comida deles normalmente é o peixe, né? O peixe, o pirão do peixe, né? Coisas que vêm do mar, né? Porque é o que eles tinham no dia a dia. Afinal, ficavam muito tempo dentro do mar. Ah, pai, mas você falou que nem todo marinheiro era marinheiro mesmo, né? Mas o pescador também vivia do peixe. O povo que morava na frente na praia, ali, eles viviam. A maior fonte de alimentação deles é a, a, o peixe, tá? Mas nada impede de outras coisas, nada impede de outros alimentos, você pode dar para o marinheiro, frutas, nada disso impede, tá? É, os nomes mais conhecidos dentro da linha de marinheiro, né? São Martim Pescador, né? Eu acho que é hoje a entidade mais conhecida dentro da linha. Tem seu João do Mar, seu Zé do Cais, e aí a gente começa a ter várias e várias linhas dentro de marinheiro. O que é interessante é que os marinheiros eles costumam trazer os nomes mais comuns, João, José, Zé, né? A gente tem nomes mais comuns dentro da linha de marinheiro. Não é estranho, de repente, você falar de João Pescador, né? De Antônio do Mar, não são nomes é, absurdos, não, é simples, é comum, é normal, né? Eles têm isso, né? E aí vem aquela grande pergunta, né?
E existem marinheiras, existem mulheres? Claro que existem, né? Existem sim a parte feminina da linha das águas, né? Quem são a parte feminina da linha das águas? É, pense que o marido ele ia para o mar pescar e ficava meses dentro do mar pescando. Enquanto isso, a mulher estava o quê? Trabalhando na beira da praia, tecendo rede, pescando para poder trazer o sustento, né? Pescando na beira-mar, esse tipo de coisa. É, essas mulheres, elas trabalham sim na linha de marinheiro. Hoje vem como as marinheiras, as marujas, né? As pescadoras, ainda raras, mas não tão raras assim. Elas vêm sim, elas trabalham dentro da linha, tá? É normal, hoje mais normal do que antigamente, quando eu comecei dentro da Umbanda, quase não via tanto se falar de marinheiras, de marujas, né? E quando elas começaram a aparecer nas linhas, foi questionado, né, o porquê elas apareceram, e elas mesmas responderam, mas as mulheres elas tinham que ter o sustento enquanto os maridos estavam no mar. Quantas mulheres o marido não morreu dentro do mar e elas tiveram que aprender a sobreviver na beira-mar, né, vivendo do mar, né? E foi aí que a gente começou a desmistificar a linha das águas e entender que, como eu disse lá no começo da live de hoje, a linha das águas nada mais são do que linha de pessoas que trabalhavam, que dependiam das águas, né? Que trabalhavam e traziam seu sustento através das águas, tá? Dúvidas, perguntas, podem falar. Tá. É. Hoje eu tenho um livro muito bom para indicar para vocês, um livro de Rubens Saraceni chamado Arquétipos de Umbanda, um livro que fala um pouquinho das características de cada entidade trabalhadora na Umbanda. É muito interessante ler e ver a visão, né, de outras pessoas relacionadas à nossa religião, né? Lembrando que eu sempre gosto de frisar que não existe certo ou errado, né? Existe diferentes, né? Cada religião, cada terreiro de Umbanda trabalha de uma forma, né? E essas formas não são erradas, são diferentes de um para o outro, né? Falar um pouquinho do seu João do Mar, uma breve história dele, né? As pessoas me cobram de eu contar a história dos nossos companheiros, né? Então, contar uma breve história do seu João do Mar. Ele conta que viveu perto, próximo às regiões da Bahia, né? Ele diz que ele é baiano e tinha mulheres, tinha filhos, e foi quando foi chamado para a Marinha Brasileira. E a Marinha Brasileira, ele ficou muito tempo na Marinha e depois de muito tempo conseguiu voltar, né? Ele ficou muito tempo trabalhando na Marinha pensando em voltar para casa, se comunicando com a família, de repente ele perdeu um pouco a comunicação com a família e ele esperava voltar. Quando ele voltou, ele descobriu que ele fala que a peste, né, uma doença, por conta da doença, sua família tinha falecido e ele se viu sem ninguém. Ele pegou todo o dinheiro que ele comprou, que ele ganhou na Marinha, comprou um barco, né, um barcozinho de pesca e se enfiou no mar. E ali ele viveu no mar da pesca, né? Mas muito inconsolável, né? E ele aprendeu com isso, né? Ele aprendeu o valor que a gente tem que dar à família, o valor que ele fala muito sobre família, sobre o valor, sobre você ter um porto fixo, né, para voltar, porque o que sempre motivou ele a não morrer no mar foi voltar para a sua família, né? Então ele fala muito disso, de você ter um porto seguro, né, para você poder voltar, para você sempre saber da onde você veio, né, para você nunca se perder, tá bom? Ondinas, sereias entram na linha das águas? Sim. As ondinas, as sereias, assim como os tritões, né, os exus do mar, né,
O mar, ele é uma comunidade, né? O mar, ele é todo um complexo espiritual composto por vários tipos de entidades espirituais, né? Composto desde dos marujos, as sereias, os tritões, os exus, os tritões são os exus do mar, né? Os encantados, né? As ondinas, né? Tipo, uma egrégora espiritual muito grande. Todos trabalham focados dentro da limpeza e dentro da sua classe. Houve-se um tempo, Edna, que era muito comum você ver a incorporação das ondinas, das sereias, era comum você ver elas trabalhando porque elas vinham para limpar o solo do terreiro. Porém, essa era uma incorporação meio que incompreendida aos olhos daqueles que vinham. Por quê? Porque era uma entidade que incorporava, mas ela não se comunicava. Ela vinha exclusivamente para limpar, mas ela não se comunicava. Assim como as entidades do Oriente, os hindus, né? E aí o que aconteceu com isso? O plano espiritual, ele entendeu que se aquela entidade ela não vai se comunicar, por que precisa da incorporação? A entidade ela pode trabalhar sem a incorporação. Então, elas começaram a ser meio que recolhidas, tá? Elas começaram a ser recolhidas. Elas começaram a deixar de incorporar. Isso não quer dizer que elas deixaram de trabalhar dentro da Umbanda. Deixaram de, elas só deixaram de trabalhar, tá certo? Desculpa, elas não deixaram de trabalhar, elas só deixaram de incorporar, mas elas ainda trabalham na sustentação dos trabalhos dos marinheiros. Né? Lembra quando eu falei que a entidade está trabalhando, mas existe toda uma equipe por trás, né? Uma equipe espiritual, existe toda uma egrégora ali atrás, dando todo o suporte para aquela entidade poder fazer o trabalho dela. Né? Então, são essa é a função das ondinas, das sereias, tá? Principalmente focado na limpeza. A Iemanjá que é reverenciada no mar, ela era a marinheira? Não, mãe, a Iemanjá, ela é o orixá que todos os marinheiros respondem, todos trabalham. A energia que eles usam para trabalhar, a energia que eles veem, é a energia de Iemanjá, né? É a deusa do mar, né? Ela é o orixá, o ser supremo, a energia do mar, né? A gente costuma dizer que Iemanjá é o mar, né? Ela é um elemento da natureza, ela é o próprio mar, né? As lendas africanas mesmo elas contam isso, né? Que Iemanjá ela se tornou o mar, né? Ela virou o mar, assim como Oxum virou o rio, tá? Então, a Iemanjá, ela é toda a energia, ela é a mãe de tudo, a mãe da criação, ela é o próprio mar, né? Por que que Iemanjá é a mãe da criação? Porque o mar é onde mais tem organismos vivos, né? O mar é o que mais gera vida, é o mar, tá certo? Pai, por que quando cantamos para marinheiros, cantamos também músicas para Iemanjá? Justamente por isso, ó, tá vendo? Respondendo uma pergunta, acabei respondendo duas, filha. Porque quando a gente está cantando para Iemanjá, filha, a gente está cantando para o mar, né? Para toda a energia. Os marinheiros, eles vêm na energia de Iemanjá, assim como os Exus vêm na energia de Ogum, assim como os caboclos vêm na energia de Oxóssi, assim como os pretos velhos vêm na energia de Obaloaê, e assim por diante, né? Os marinheiros, eles vêm na energia de Iemanjá. Minha mãe Vanessa está perguntando se existe marinheiro mulher ou marinheiras, né? É como eu disse, existe sim as marujas, né? As pescadoras, né? A gente não costuma falar de marinheiro. As piratas, né? O pai Fábio ele sempre costuma lembrar sobre as piratas, né? É, a, a, a Marinha ela não aceitava homens, não aceitavam mulheres, né? E tinham algumas mulheres, eu acho que alguém já deve ter visto algum filme, alguma história falando disso. Existiam algumas mulheres que, para entrar, se ela está na Marinha, elas escondiam a sua sexualidade, elas se cortavam o cabelo, colocavam roupa de homem, amarravam os seios para ficar bem apertado e esconder, e engrossavam a voz para trabalhar como marinheiros, porque elas queriam ser marinheiros, né? Outras viraram piratas, né? Que já era mais aceitas, piratas, né? E outras, como eu disse, eram as que trabalhavam à beira-mar, né? As pescadoras, todas.
Então, essas trabalham sim na linha como marinheiras. Hoje elas podem vir e falar: eu sou uma marinheira, né? Eu sou uma maruja, eu sou uma pirata, né? Como os tritões trabalham? Filho, os tritões, eles são os seguranças, né? Então, quando a gente fala em limpeza, os tritões eles trabalham capturando os espíritos que estão ali propositalmente sujando o ambiente, né? Então, os tritões eles trabalham fazendo essa segurança, porque eu tenho aquela sujeira que é causada pelo dia a dia, por uma consulente que está com problema, mas sim, eu tenho aqueles espíritos, né, de baixa vibração que vão com o foco de sujar, de poluir o ambiente, né, de plantar vermes astrais, espirituais, né? E os tritões eles estão para proteger o ambiente disso, tá bom? É como se fosse o Exu, o trabalho do Exu, porém dentro do universo da água, né? Dentro do plano espiritual da água, né? Que a gente chama aqui, quer ver? É isso mesmo, o plano espiritual é o plano aquático que a gente fala, tá bom? Filho, o choro dentro da. A Paula está perguntando aqui por que quando cantamos para Iemanjá nós choramos, né? Assim como acho que a maioria das linhas das águas é muito comum nós nos emocionarmos ao cantar para a linha das águas, né? O choro ele é também uma purificação, é uma forma de limpeza, né? Toda a linha da água ela traz consigo a limpeza, né? Então, Oxum e Iemanjá, eles trazem muito essa coisa da limpeza. Então, ao cantar, você começa a vibrar para aquela entidade, né? Então, quando você entra em comunhão com aquela entidade, com aquela vibração, com aquela energia, é comum você se purificar, né? Então, quando você passa por esse processo de limpeza, é, você se emociona, você chora, né? Mas é o choro bom, né? Porque é aquele choro que tira aquele aperto que muitas vezes está no coração, tira aquele sentimento ruim, ele te purifica, né? Ele te limpa, tá certo? Então é normal, é comum. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar um pouco para vocês, era isso que eu tinha que falar sobre a linha das águas. Espero que tenha sido bom para vocês, né? Eu espero que vocês estejam gostando das lives. Deixe sugestões de tema, me chame, fala, olha, pai, eu queria ouvir falar de tal coisa, de tal linha, queria voltar, de repente, numa live que o senhor falou, eu queria que não dá para se aprofundar mais naquele assunto, né? Porque eu não gosto muito de lives muito compridas, né? Eu não gosto de fazer lives aí de uma hora e meia, não. Eu gosto de coisas assim, coisas mais rápidas, coisas que. Porque assim é até mais fácil para quem não pôde assistir hoje e amanhã, de repente, está assistindo enquanto está indo trabalhar. É muito mais simples, né? Então, coisas rápidas que a gente consegue ver, não fica tão cansativo, tá? Então, eu fico aguardando sugestões de vocês, é, um feedback aí se vocês estão gostando, o que está faltando, o que a gente podia falar, tá? E pedir por essa semana, né? Queria fazer um desafio a vocês, né? Eu queria fazer um desafio, queria propor um desafio a vocês, que é ajudar pelo menos uma pessoa por dia, tá? Nesse momento tão difícil, ajudar uma pessoa por dia. E não é ajuda financeira, não é ajuda material, não. O ajudar uma pessoa por dia é chamar uma pessoa e dizer assim: você está bem? Como você está? Você precisa conversar, né? Eu sou um privilegiado por Deus por estar dentro da minha casa com a minha esposa, com meus pequenos, né? Mas e quem não tem? E quem está sozinho, né? Então, assim, e quem às vezes tem gente, mas não conversa, né? Às vezes, que é pior ainda, né? Estar com pessoas e não conversar com as pessoas que moram na mesma casa, né? Então, assim, eu proponho esse desafio a vocês, ajudar uma pessoa por dia, né? Perguntando, você está bem? Precisa conversar? Né? Quer falar alguma coisa? Nesse é o momento de nós nos unirmos cada vez mais, né? Cada vez mais. Precisou sim vir um vírus para nos unir.
né? Precisou vir um vírus para nos unir novamente. Eu postei um texto, eu compartilhei um texto da Mãe Milena essa semana, que ele termina falando disso, né? Que a religião nos dividiu, a classe social nos separou, mas e um vírus nos uniu. Então vamos aproveitar isso, né? Vamos aproveitar para descobrirmos o quanto nós podemos ajudar o próximo, tá? É isso que está faltando nós aprendermos, né? Eu acredito que isso que falta aprender para acabar logo essa loucura, né? Eu acho que se não acabou ainda é porque ainda tem muita gente precisando aprender, muita gente. Então vamos praticar isso, praticar a caridade. Como diz meu filho Daniel, ele fala muito sobre a caridade, né? Vamos praticar a caridade, né? E a caridade de verdade é muitas vezes um ombro. Um ombro é a maior caridade que a gente pode fazer. Um ouvido é a maior caridade que a gente pode fazer. E como diz o meu grande amigo João do Mar, sempre há um momento, né? Sempre há um porto para a gente voltar. Então não se preocupe, porque no final a tempestade acaba, né? E o barco volta para casa, tá? Não se preocupe. É só uma tempestade e ela vai acabar, tá certo? Eu deixo aqui o meu axé para vocês, a minha luz, pedindo ao plano espiritual muita força para essa semana, pedindo ao plano espiritual muita sabedoria para enfrentar as dificuldades, tá? E, gente, pelo amor de Deus, a gente está chegando aí no mega feriado. Vamos ficar em casa, né? Vamos ficar em casa para ver se isso melhora logo, para isso acabar logo, para a gente voltar a macumbar logo, né? Que eu sei que tá todo mundo com o coração aí apertado, que não tá podendo, mas é por uma boa causa, né? E se todo mundo fizer, vai ser menos tempo, certo? Que meu pai Ogum, meu pai Xangô abençoe a todo mundo, que Exu proteja todo mundo sempre, dando força, dando orientação e não permitindo de forma alguma que um filho de Pemba caia, tá certo? A gente balança como os marinheiros, a gente balança como as ondas do mar, mas a gente não cai, tá certo? Fique em paz, gente. Até semana que vem. Axé para todo mundo, viu? Beijos e abraços. Tchau. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer de trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Fechado agora, aberto hoje, amanhã e sempre.